sobre a Itália. Já roda a vinheta porque é coisa pra caramba. São curiosidades bem interessantes que servem muito bem para vocês puxarem assunto aqui pela Itália com os italianos. Várias dessas coisas os próprios italianos não sabem, então é interessante, sabe, para poder ter ali, mostrar algum conhecimento sobre a Itália. Então, a partir de agora, eu vou virar uma metralhadora de fatos e vocês fiquem acompanhando aí na tela, porque vão ser 50. A Itália também é conhecida como Bel Paese, isso porque os dois principais poetas italianos, Francesco Petrarca e Dante Alighieri, se referiram assim ao país em suas obras. Dante, inclusive, é conhecido como o pai da língua italiana, por ter deixado de escrever em latim, como era o costume da época, e ter passado a escrever no dialeto fiorentino, que era falado por aqui. A Itália não tem uma língua oficial tipificada na sua constituição, diferentemente da imensa maioria dos outros países. Inclusive, aqui na Itália existem inúmeros dialetos. Eu tô falando sério, tu chega em Milão, tem o milanês, e daí tu vai pra cidade do lado, já tem um dialeto diferente. E é por isso mesmo que a Unesco reconhece que na Itália tem 31 línguas em possibilidade de extinção por não terem uma população significativa de falantes. E isso dá uma complicada na nossa vida sim, porque além dos sotaques, além das gírias, cada região ali tem as suas expressões próprias e quem não fala direito nem o italiano imagina essas expressões. Na Toscana, por exemplo, ganso é algo legal. E bal é um hiperlativo, então se tu falar alguma dessas palavras, vão saber de onde tu veio. Isso faz com que a Itália, que é berço da civilização, seja um dos países mais jovens da Europa Ocidental. E como a Itália demorou para ter uma unidade, a rivalidade entre algumas cidades é realmente assim acirrada. Na Toscana, por exemplo, Pisa e Livorno não se bicam. Na verdade, meio que ninguém vai com a cara dos pisantes por aqui. E é por isso que eu não recomendo ficar caminhando por aí, bem belos, com camisetas de time de futebol italiano, sem tu saber qual é a rivalidade entre aquela cidade e aquele time de futebol. Digamos, não vai pra Pisa com a camiseta fiorentina, tá? Voltando aqui para assuntos mais amenos, a Itália é banhada por 5 mares. São eles o Mar Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Ligure e Tirreno. A Itália é uma península, banhada por 8.000 quilômetros de costa. Isso é maior, inclusive, que a costa brasileira, que é de 7,5 mil quilômetros. E a Itália tem, inclusive, um conjunto de ilhas que é patrimônio da Unesco, as Ilhas Eolie, na Sicília. Elas são a parte emersa de um único complexo vulcânico que tem atividades pontuais ainda. A Itália é o principal país da Europa em número de vulcões. Em solo italiano são mais de 20, sendo que metade registrou alguma atividade aí nos últimos tempos, mas são só 3 que são de fato ativos, que é o Etna, o Vesúvio e o Stromboli. Os mais conhecidos são o Etna e o Vesúvio, que também são patrimônios da Unesco. A Itália, aliás, é o segundo maior país em patrimônios da Unesco, com 55. Mas não são só muitos patrimônios da Unesco que existem por aqui, também são muitos museus. Mais precisamente, 4.908. Mas mais do que museus, a Itália tem municípios. São 7.904 comuni aqui na Itália. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 5.570. Só que a área da Itália é de 300 mil quilômetros quadrados, enquanto a área do Brasil é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A população da Itália é de pouco menos de 60 milhões de pessoas. E a idade média dessa população é de 46 anos. Só para vocês terem uma ideia também, na América Latina fica ali na casa dos 30. E a média de filhos por mulheres em idade reprodutiva aqui na Itália é de 1,24. O que é considerado ideal é de 2,1 para pelo menos repor os pais. Ou seja, essa é uma população realmente envelhecida. Mas é essa população aí que tem o melhor equilíbrio entre trabalho e bem-estar no mundo, segundo o ranking da OCDE. O Brasil ficou na 27ª posição. E ao contrário do que se pode esperar, a população italiana não é a mais católica do mundo. Esse título fica com a mexicana. Ainda assim, 82% dos italianos se dizem cristãos, e isso é gente pra caramba. Também dá pra achar que a Itália é o país que mais bebe vinho no mundo, mas não, ela tá em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e França, respectivamente. Mas os italianos
bebem 40 litros de vinho per capita ao ano. Isso não é pouca coisa. Mas é claro que no quesito pasta, uma boa macarronada, os italianos não podiam ficar atrás de ninguém. Estão sim o top do ranking de quem come mais massa, com 23 quilos per capita ao ano. Outro ranking onde a Itália é muito bem colocada é dos países mais visitados do mundo e ela fica em 5º lugar. Em 2019, quando os dados aí do turismo estavam mais ok, né, antes da pandemia, foram mais de 130 milhões de turistas no ano. E a região queridinha aí do turismo na Itália é o Vêneto. Eu queria que fosse Toscana, queria, mas até que entendo porque tem uma coisa ali naquele Vêneto chamada Veneza e daí... tá. Apesar do Vêneto ser a região mais visitada e muito impulsionado por Veneza, não é a Veneza que tem o título aí de cidade mais visitada da Itália, é Roma, a capital italiana. Roma, além de ser a capital italiana, também é o berço da civilização moderna. E é também a cidade com mais habitantes na Itália, são 2,7 milhões. Em 2019, foram mais de 45 milhões de pessoas nas redes receptivas da cidade. Pelos dados pré-pandemia, o turismo italiano representa 6% do PIB do país. Isso não é pouca coisa, de forma alguma. São 93 milhões de euros por ano. E falando aí em valores, né, absurdos de recolhimento de grana, só na Fontana di Trevi, aquela fonte famosíssima de Roma, onde as pessoas jogam uma moedinha para fazer um pedido, são retirados por dia mais de 3 mil euros. E é em Roma também que está localizada a Cidade do Vaticano, que na verdade é um país à parte, mas não dá justamente para falar de Itália sem falar do Vaticano, então vou colocar tudo aqui junto. O Vaticano é o menor país do mundo, com nem meio quilômetro quadrado de área e nem 900 pessoas residentes. Mas é claro que um dos residentes assim é meio ilustre, né? Ele é o Papa. E eles também têm o menor contingente militar do mundo, com 106 componentes, que é a Guarda Suíça, a guarda do Papa, né? Mas o que tem de pitiquinha a Guarda Suíça tem de grande o Vaticano em números de pessoas que passam por lá. Só na Capela Sistina, em média, são 20 mil pessoas ao dia. Só que não é só a Capela Sistina que tem essa média de visitantes por dia. O Panteão também, que fica em Roma, também recebe aí na casa dos seus 20 mil visitantes diários. E aí a gente precisa levar em consideração que o Panteão é gratuito, enquanto entrar na Capela Sistina é meio carinho. E a outra atração em Roma que tem essa média de visitas diárias é o Coliseu. E eu acho que até faz sentido, né? Porque não dá pra te dizer que tu conheceu a Itália sem ter ido pelo menos no Panteão, no Coliseu e na Capela Sistina. E se tu gostou desse conteúdo, não esquece de me contar aqui nos comentários pra eu ficar sabendo que tu curtiu. E deixa o joinha, que aí é pra eu ter certeza. Te inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo quando surgirem mais conteúdos como esse aqui. Me segue lá no Instagram pra gente ficar pertinho e até o próximo vídeo, velho!